Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Nathan Teixeira e hoje eu quero compartilhar com vocês, começar a compartilhar sobre um assunto que o Senhor tem colocado no meu coração. Já faz um bom tempo, desde que eu postei o último vídeo, a gente terminou aquela série sobre o tempo do fim e tem algo que o Senhor vem colocando no meu coração, não só para eu estar postando aqui, não só um assunto que o Senhor colocou no meu coração para passar para vocês, mas mesmo algo que Ele tem chamado a minha atenção mais profundamente para esse assunto. Hoje eu quero começar a falar acerca de santidade, certo? E eu sei que esse assunto, às vezes, quando a gente fala santidade, ele gera vários tipos de respostas, né? Muitas pessoas, ao ouvirem essa palavra, elas automaticamente pensam que lá vem mais uma mensagem onde eu vou, mais uma pregação, mais uma mensagem, mais um ensino, e que no final desse ensino eu vou sair me autoanalisando e reconhecendo todos os erros negativos e todos os pontos fracos e erros que eu tenho na minha vida. Quer dizer, vou sair me sentindo mais pecador do que eu entrei ou de quando eu comecei a escutar esse ensino. E muitas das vezes, é até difícil ensinar sobre santidade por causa dessa resposta que as pessoas têm. E muitas vezes por causa justamente da maneira como esse assunto tem sido tratado. Muitas pessoas com zelo correto, mas com falta de entendimento, têm pregado santidade de uma maneira que coloca ou tenta gerar nos cristãos uma santidade baseado em medo, baseado em legalismo, onde coloca o peso da manifestação de santidade na vida dos cristãos em cima deles mesmos, em cima da capacidade da carne deles, o que na palavra de Deus fala que a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, ela não pode ser sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser, quer dizer, ela não tem como agradar a Deus. Então, quando tu coloca a responsabilidade de manifestar a santidade através, coloca essa responsabilidade na sua carne, você está fadado a errar e a tropeçar. Então, muitas pessoas, pelo seu zelo sincero em tentar manifestar santidade, por ter um coração sincero ao Senhor, ao escutar ensinamentos que não aplicam a santidade do Senhor da maneira que a Bíblia nos ensina, isso tem gerado muita condenação, muita frustração, porque pessoas sinceras, como eu e você, como alguém que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ela tem dentro dela um anseio por fazer aquilo que agrada ao Senhor. E é por isso que esse assunto é muito importante. É porque se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem um desejo em andar em santidade. A verdade é que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador e acontece em você, se cumpre em você a promessa do Senhor que fala que a gente se torna uma nova criatura, o Senhor, Ele tira de dentro de você aquele coração insensível para com Ele. Ele coloca dentro de você um coração de carne, o que fala o profeta Ezequiel. Não só isso, a palavra do Senhor diz que nesse coração o Senhor escreve nele a lei dele, no nosso entendimento e no nosso coração. Ezequiel, ele vai mais adiante, ele fala que Deus coloca em nós o Espírito dele, fazendo com que a gente ande nos seus mandamentos e fazendo com que a gente cumpra os seus mandamentos divinos. Então, quer dizer, quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, nasce dentro de você um anseio por santidade. Porque você se torna numa nova criatura, e essa nova criatura ela é criada em Deus. Em Efésios capítulo 2, fala que nós somos feitura de Deus, feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em Romanos capítulo 8 fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer, a gente pode inverter esse versículo e falar que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E se tu lê no contexto de Romanos capítulo 8, ali está falando sobre ser guiado à santidade. Então a verdade é que no momento que tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, você não é apenas um pecador que foi perdoado dos seus pecados e que agora recebeu um destino final diferente. Antes você estava indo para o inferno e agora você está indo para o céu. A verdade é que quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você se torna literalmente uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17, fala que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você pega a palavra nova no original, no grego, essa palavra nova, traduzida para nova nesse versículo, ele significa não só algo novo, como algo que recém foi feito, ou como, por exemplo, um carro novo que nunca foi usado, uma roupa nova que nunca foi vestida. Ele pode significar isso também, mas a palavra também significa novo no entendimento de algo completamente diferente, algo completamente novo, algo sem precedentes.
Então, quando fala que você se tornou uma nova criatura, está dizendo que tu passou de um tipo de criatura para um outro tipo de criatura, criado por Deus em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a verdade é que quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, existe dentro de você um impulso por santidade. Existe um coração em ti que deseja e anseia a santidade e anseia a justiça de Deus, porque teu coração foi transformado. Você passou das trevas para a luz, agora você é filho da luz, agora você foi feito a justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso urge dentro de você e manifesta dentro de você um anseio por santidade. Agora, sabe qual que é o problema com isso? Porque tu pode ter um coração sincero. Agora, se você não tiver entendimento, é onde o inimigo tem uma oportunidade para te fazer viver uma vida de condenação. Porque o teu desejo é fazer o que agrada a Deus. Mas a verdade é que todos nós temos um processo de santidade que o Espírito Santo faz conosco, pela sua capacitação que ele gera em nós. E se você tem esse zelo por santidade, mas você não tem um entendimento de como essa santidade funciona, de como Deus te vê, como manifestar essa santidade de maneira prática na tua vida, isso é um prato cheio para o diabo para te colocar a condenação. Porque ele vai pegar essa sinceridade do teu coração e vai utilizar ela para te apontar todos os erros e falhas que você tem na tua caminhada e fazer com que você se sinta condenado pelos erros que você possa cometer. Quer dizer, você, por ter um coração sincero, você não quer errar, você não quer falhar, e por causa disso mesmo, o diabo ele te tenta errar nas fraquezas da tua carne, faz você errar, depois esfrega na tua carne dizendo, viu? Ó, que grande cristão que você é. Que grande filho de Deus você é, você nunca vai conseguir. Você não é agradável a Deus. Você nunca vai conseguir agradar ao Senhor genuinamente. O inimigo, ele consegue fazer isso por quê? Porque você se importa. O fato de você se importar, de você falhar e se importar com esse erro, é porque tu tem um coração transformado. Antes de conhecer o Senhor Jesus, provavelmente você planejava os teus pecados e ficava feliz em conseguir cumprir eles. Hoje em dia, após nascer de novo, quando você tropeça, se você tropeça, você já não se sente bem com aquilo, porque teu coração foi transformado. E é exatamente por isso que o inimigo consegue te condenar com os teus erros. Porque você tem um zelo correto, você foi transformado, teu coração foi transformado, você nasceu de novo, mas você precisa de entendimento para poder entender como funciona essa nova vida e como a gente pode andar e crescer em santidade. Por isso que é muito importante esse assunto que nós estamos começando hoje, certo? Então, para a gente começar falando sobre santidade, eu quero primeiro definir o que eu entendo biblicamente falando quando eu falo sobre santidade. Porque quando a gente fala sobre santidade, automaticamente as pessoas pensam em obras. As pessoas pensam em performance, certo? Se tu perguntasse para algumas pessoas o que é uma pessoa que anda em santidade, muitas pessoas iriam descrever a forma que a pessoa se veste. Não, a pessoa que anda em santidade, ela se veste dessa maneira, ou ela não se veste dessa maneira, ou ela fala dessa maneira, ou ela não fala daquela maneira, ou ela age dessa e daquela maneira. As pessoas, ao falar de santidade, elas automaticamente pensam em performance. A gente pensa em obras, a gente pensa em coisas que a gente deveria fazer e coisas que a gente não deveria fazer. Quer dizer, automaticamente, quando fala de santidade, a gente pensa em obras. E é interessante porque, da mesma maneira, a gente pensa em relação ao pecado. Quando a gente fala de pecado, define para mim o que é pecado, as pessoas pensam automaticamente em obras. Quer dizer, pecado é quando uma pessoa adultera, pecado é quando uma pessoa furta, pecado é quando uma pessoa comete esse e aquele erro, né? Então, a gente acaba trazendo o entendimento de pecado como sendo apenas obras e performance. E a verdade é que quando a gente olha mais a fundo na Bíblia acerca de santidade e acerca de pecado, a gente, na verdade, está falando sobre naturezas, não sobre obras. O problema do ser humano não era suas obras más. O problema do homem caído é a sua natureza pecaminosa. Quando você estuda a palavra do Senhor e você vê as várias vezes que fala sobre pecado, muitas das vezes a palavra pecado ali é um substantivo. Está falando sobre algo, não sobre um verbo, sobre uma ação, certo? A verdade é que quando a gente vai ler, e vai ser uma das bases do nosso estudo, Romanos capítulo 5, fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, esse homem Adão, e pelo pecado a morte. E fala, e a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram.
Mais para frente, nesse mesmo capítulo de Romanos, capítulo 5, fala que por causa de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Eu já falei isso em outros vídeos anteriores, mas a verdade é que Jesus ele não veio ajustar as nossas obras. O Senhor sabia que para ajustar as obras exteriores, ele precisava primeiro mudar o nosso interior. É isso que ele falou para os fariseus em um dos evangelhos. Ele falou: fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de sujeira. Limpa primeiro o interior e o exterior se fará limpo. Quer dizer, Jesus, ele veio anunciando uma nova natureza, ele veio anunciando uma mudança de vida. Ele fala para Nicodemos, e pensa comigo, Nicodemos vai encontrar com Jesus. Nicodemos é um fariseu. Quer dizer, era a seita mais rígida em relação àqueles que tentavam buscar seguir os mandamentos do Senhor. Não só eles tentavam seguir os mandamentos bíblicos, como eles também adicionavam tradições sobre tradições, que eles tentavam guardar como uma maneira de tentar se santificar e alcançar ao Senhor. E é interessante que esse homem, que provavelmente andava mais em santidade do que a maioria das pessoas do seu tempo, vem procurar Jesus. Ele não só é um fariseu, ele é um homem sincero. Ele estava arriscando sua reputação vindo se encontrar com Jesus. E quando ele vem se encontrar com Jesus, Jesus, de maneira direta, fala para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você é um dos que mais consegue cumprir a lei. Você é um dos caras que mais anda em santidade. Mas todas as tuas obras de justiça, se você não mudar quem você é, se você não mudar a tua natureza, você não tem parte no reino de Deus. Quer dizer, todas as obras de santidade que você faz, todas as suas privações que você coloca na tua vida, como forma de tentar alcançar a Deus, todas essas coisas não te farão entrar no reino se a tua natureza continuar como essa que tu tem. Tu tem que nascer de novo. Tu precisa ter outra natureza para você poder fazer parte do reino de Deus. Então, como eu já falei em outras vezes, em outros vídeos eu mencionei isso, Jesus não veio fazer de nós árvores de Natal. Ele não veio arrancar os frutos ruins do nosso pé de injustiça e pendurar frutos bons. Ele não veio te dar uma lista de regras para tu adequar a tua vida e ajustar as tuas obras a essa lista de regras. Ele veio mudar a raiz do qual nós manifestávamos pecado. Ele veio mudar o nosso íntimo, a nossa natureza pecaminosa, para que então a gente pudesse produzir frutos diferentes. Por isso que ele fala, acredito que é no Evangelho de Mateus, ele fala: faça-se a árvore boa e seus frutos serão bons. Faça-se a árvore má, e seus frutos serão maus. Jesus entendia que a maneira de uma árvore produzir um fruto diferente era sendo uma árvore diferente, porque cada árvore produz segundo o seu fruto. Por acaso você colhe uvas de espinheiros? É o que a Bíblia nos pergunta? Obviamente que não. Então Jesus, quando ele vem, ele não vem anunciando uma mudança de obras. Ele não vem anunciando uma mudança de obras, ele vem anunciando uma mudança de natureza. Necessário vos é nascer de novo. Então, quando a gente vai falar sobre santidade e a gente vai falar sobre pecado, a gente tem que falar em primeiro lugar sobre natureza, certo? Então, primeiro, para a gente começar, eu quero que vocês abram comigo em uma passagem. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 1, fala assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Agora olha esse versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pelas concupiscências há no mundo. Aqui Pedro está falando que o Senhor nos enviou suas promessas, para que através delas nós sejamos participantes da natureza divina. Quer dizer,
o Senhor, ele não nos chama a sermos espectadores de quem ele é apenas. Ele nos chama a sermos participantes da sua natureza. Não só para conhecermos e sabermos sobre Deus, mas para sermos transformados naquele propósito que ele tinha planejado que tu fosse antes que o mundo fosse criado. Quando lá em Gênesis ele fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Sempre foi o plano e propósito de Deus que eu e você fôssemos participantes da própria natureza de Deus. Por isso, nós somos chamados filhos de Deus. Em outra carta de Pedro, na verdade, na primeira carta dele, um pouco antes aqui, no capítulo 1 da primeira carta dele, fala assim no versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Muitas pessoas, ao lerem esse versículo aqui, eles leem ou eles escutam essa passagem com um ouvido de legalismo. Quer dizer, eles olham essa palavra dizendo, sede santos em toda a vossa maneira de viver, e eles começam uma autoanálise para olhar tudo aquilo que eu ainda não vejo santidade na minha vida. Você pode ver esse versículo como um fundamento de condenação, ou tu pode ver esse versículo como uma oportunidade, privilégio de manifestação da graça de Deus sobre você. Porque se a palavra de Deus fala e me chama a ser santo como meu Pai é santo, como Deus é santo, então isso significa que existe capacitação do Espírito Santo para eu viver e manifestar santidade em toda a minha maneira de viver. Mas o ponto principal agora, nesse momento que eu quero mostrar aqui para vocês, nesse versículo, é que aqui mostra, ei, sede santos. Por quê? Porque o vosso Pai é santo. Quer dizer, isso concorda plenamente com o que a gente acabou de ler na segunda carta de Pedro, que fala que o Senhor, o plano dele é que a gente fosse participante da sua natureza. E se Deus é santo e ele é, a nossa natureza, ela também é santa. Então, quando a gente fala sobre santidade, não adianta a gente ficar apontando para performance enquanto a gente não entende a questão de natureza. A verdade é que o homem carnal é natural para ele produzir pecado. É natural para o homem servo do pecado, servo da morte, viver em pecado. Da mesma maneira, é natural aos nascidos de novo serem impulsionados pelo Espírito e produzirem santidade. Tem muitos versículos na palavra que nós vamos ver que falam sobre isso, tá? Mas o primeiro ponto que eu queria mostrar aqui é o seguinte, você andar em santidade, ou em outras palavras, santidade nada mais é do que você ser como Deus é. Você andar em santidade é você andar como Deus é. É você manifestar a natureza do Pai através da sua vida. Ser santo é ser como o Pai é. Aqui está falando que a gente pode ser participante. Não só a gente pode ser, como a gente é participante, através das grandíssimas e preciosas promessas de Deus. Quer dizer, é uma promessa para o Senhor, para mim e para você, que existe uma capacitação do Espírito Santo para te fazer andar assim como o teu Pai é. Da mesma maneira que Jesus viveu nessa terra, onde ele falou, um filho, ele apenas faz aquilo que ele vê o seu pai fazer. Da mesma maneira que eu tenho ouvido, assim eu tenho falado. As obras que vocês veem em mim não são as minhas obras, mas são as obras do meu Pai em mim. Quer dizer, essa é a vida que nós somos chamados a viver. Uma vida de santidade, ou em outras palavras, a manifestação da natureza de Deus em nós. Agora, olha que interessante, agora que a gente está falando sobre santidade, eu quero falar um pouco sobre pecado. E isso é outra coisa, porque como eu falei no começo, quando a gente fala de santidade, as pessoas pensam em performance. Quando eu falo de pecado, as pessoas pensam em obras, pensam em performance também. Só que sabe o que é o interessante? Quando você vai fazer uma pesquisa mais a fundo na palavra pecado, certo? Uma das palavras que é utilizada no Novo Testamento para pecado é a palavra hamartia, certo? Não sei se é exatamente a pronúncia, provavelmente não é, mas é essa palavra hamartia, que ela é traduzida para pecado no Novo Testamento, certo? Então essa palavra do grego, onde o significado dela é o seguinte, fala assim, ela é uma palavra que ela é derivada
de uma palavra que é uma palavra a, que no grego significa não, e outra palavra que é a meros, que significa uma parte ou participação, certo? Então essa palavra hamartia, ela é a junção dessas duas palavras, a, meros, tá? Hamartia, que significa propriamente sem participação, não fazer parte de, perda por não acertar o alvo, pecado errando o alvo. Quer dizer, o entendimento da palavra pecado aqui traz o entendimento de você não ser parte de alguma coisa. Falta algo em você. E é muito interessante porque daí quando você vai ver no Antigo Testamento, as literaturas em hebraico, que uma das palavras a qual é traduzida para pecado no Antigo Testamento é essa palavra kata, não sei exatamente como é que fala. Eu não sei como é que se pronuncia, mas o significado dessa palavra significa pecar, errar o caminho, estar errado, cair em erro, faltar. Quer dizer, de novo, ele traz o entendimento de estar faltando algo. Acredito que muitos de vocês já devem ter escutado o termo de que pecar é você errar o alvo. Mas a questão do errar o alvo, tá? O entendimento tu erra o alvo porque está te faltando algo. Está te faltando algo que te faça conseguir acertar o alvo. Se tu está errando o alvo, está te faltando pontaria. Está te faltando algo. É muito interessante porque há algum tempo já o Senhor falou comigo acerca disso. Porque se tu for parar para pensar, pecado não é algo a mais. Pecado, na verdade, é algo a menos. Pecado é algo a menos, pecado não é algo a mais, certo? A verdade é que o diabo, ele nunca criou nada. O diabo, ele não tem poder de criação, ele não pode gerar nada, certo? Ele é um ser criado, certo? Então, o que é o pecado? O pecado é algo que foi criado por Deus, sem Deus. O pecado nada mais é do que algo que está faltando Deus nele. Então, é algo que é criado por Deus para um propósito específico para Deus, para ser utilizado para a glória de Deus, sendo aplicado, sendo utilizado, sendo operado sem Deus. Isso é pecado. Pecado é algo criado por Deus, sem Deus na equação. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo claro. Se a gente for pegar o sexo, por exemplo. O sexo foi criado por Deus. Foi Deus quem criou o sexo. Ele quem criou o sexo, os seus prazeres, e foi tudo criação de Deus, não foi o diabo que inventou o sexo, certo? Agora, o que é o pecado no sexo? É o sexo feito fora do propósito pelo qual Deus o criou. Quer dizer, o diabo ele não criou o sexo. O que ele faz? Ele perverte a criação de Deus de maneira que ela seja utilizada fora do propósito do porquê Deus criou. Então, de maneira bem simples, pecado é tudo aquilo que Deus não é o centro. Tudo aquilo que é feito fora do propósito e design de Deus. Então, olha que interessante. Pecado é tudo aquilo que é feito sem Deus. Santidade é tudo aquilo que é feito em Deus, com Deus e por Deus. Então, quando a gente pensa dessa maneira, fica muito claro. O que é pecado? É tudo aquilo, toda e qualquer coisa que é feita fora do propósito do porquê Deus criou. Portanto, não é feito em Deus, não é feito para Deus, não é feito para a glória de Deus. Se todas as coisas foram criadas por Deus e a palavra de Deus fala que tudo foi feito dele, por ele e para ele, então se algo é feito fora desse ciclo dele, por ele e para ele, então é pecado, está faltando Deus ali, está faltando o divino ali. Certo? Entende o que eu estou falando? Da mesma maneira, o que é santidade? Santidade é aquilo que é separado. A palavra santidade significa também separação. É aquilo que é separado do mundo para Deus. É aquilo que é separado do comum para Deus. Quer dizer, é aquilo que é separado dessa vida presente, pecaminosa, caída, para ser feita em Deus e para Deus. Então é muito interessante, porque quando a gente entende isso, as coisas se tornam
mais fáceis da gente perceber acerca desses assuntos, acerca de pecado, acerca de santidade, certo? Então, de novo, pecado é tudo aquilo que é feito sem Deus, santidade é tudo que é feito em Deus, tudo que é feito com Deus na sua origem e na sua consumação. Certo? Amém? Agora abram comigo em Romanos capítulo 13. Eu quero mostrar para vocês algo que é muito interessante, algo que o Senhor abriu os meus olhos faz um tempo atrás e explicou muitas coisas, porque, de novo, como eu falei, Jesus ele não veio apregoando um ajuste de obras, certo? Na verdade, o homem já tinha sido desqualificado nessa tentativa de tentar ajustar suas obras já pela lei mosaica. Certo? A lei dada por Deus, através de Moisés, ela veio justamente para que o homem tivesse consciência de pecado. É o que fala em Romanos capítulo 3. Fala, é evidente que pela lei nenhum homem será justificado diante de Deus, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Certo? Não só isso, a palavra de Deus fala que o pecado ele ganhou força através da lei, é o que fala em Romanos capítulo 7. Quer dizer, Deus ele deu a lei não para que a gente, não esperando que a gente pudesse, através da nossa capacidade, ajustar as nossas obras a ponto de deixar elas plenamente santas, a ponto de a gente alcançar a salvação pela nossa performance ou pela nossa obra, certo? Ele deu a lei para que ficasse evidente para nós que nós somos pecadores e somos vendidos sobre o pecado. Esse foi um dos propósitos porque Deus deu a lei, certo? Para que a gente pudesse colocar toda a nossa confiança no Salvador e não na nossa capacidade de andar em santidade, certo? Então, Jesus ele não veio de novo nos dando uma nova lista de regras para que a gente pudesse ajustar as nossas obras, para que então a gente pudesse se achegar a Deus através da nossa performance. Não, Jesus veio ele veio anunciando uma nova natureza. Ele veio, na verdade, trazendo de volta o entendimento do propósito que Deus tinha conosco desde o princípio. Ele veio mostrando para nós, ei, vocês foram criados para serem filhos de Deus, a imagem e semelhança de quem Deus é, a manifestação da glória de Deus nesta terra, certo? Por isso que aquela vida que Jesus viveu, que a gente se impressionou e se impressiona ao ver a vida que ele viveu nessa terra, é a mesma vida que ele te chama a viver quando ele te chama para ser seu discípulo, certo? Então, de novo, Deus ele precisava lidar com a nossa natureza primeiro, pecaminosa, para então poder lidar com as nossas obras. Limpa o interior e o exterior se fará limpo, tá? Agora, olha que interessante, porque às vezes a gente não percebe essa questão da natureza, certo? Que nós tínhamos quando Adão pecou. Porque quando Deus ele cria os homens, ele os cria com uma capacidade de reprodução, assim como todos os seres vivos que Deus criou nessa terra, eles têm a capacidade de se reproduzirem. Só que existe uma lei, certo, nessa reprodução, que é que cada semente ela vai produzir segundo a sua espécie. Então, quando Deus ele cria Adão, Malaquias fala que Deus ele estava querendo uma descendência, certo, divina. Deus estava buscando filhos, Deus queria encher a terra de filhos, é o que ele falou para Adão e Eva. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Eu quero uma terra cheia de filhos meus, certo? Agora a gente sabe que antes de Adão e Eva se reproduzirem, eles pecaram. Quando Adão e Eva, eles pecam, eles recebem a recompensa do seu pecado, que é a condenação que Deus já havia dito para Adão. Adão, no dia em que tu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ali essa morte está falando do quê? Está falando da separação de Adão com Deus, onde ele, como eu falei, ele sai de Deus, ele perde a sua ligação com Deus. Então antes ele vivia de Deus, por Deus, para Deus, agora ele morre espiritualmente e ele passa a existir, só que sem Deus, fora do propósito do porquê Deus o criou. Quer dizer, agora a existência dele está debaixo da morte e do pecado. Certo? Quando a gente vai ler aqui em Romanos capítulo 3, aqui tem um versículo que eu acredito que, se você tem um pouco de tempo como cristão, você já deve ter ouvido esse versículo. No capítulo 3, versículo 9, fala assim, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, porque já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos,
todos estão debaixo do pecado. Então aqui basicamente o contexto é que Paulo está mostrando que todos, tanto judeus como gregos, precisam do Salvador Jesus Cristo e colocar a sua fé em Jesus para serem salvos. Que não importa de onde você é, qual é a tua tribo, qual que é o teu povo, independe se tu é judeu ou se tu não é judeu, você precisa de um Salvador, porque tuas obras não vão te salvar. Daí no versículo 10, é o versículo que eu falei que a maioria deve conhecer, fala assim, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Então, muitas vezes se ouve as pessoas pregando isso, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Só que o interessante é que esse versículo não para por aí. Veja, esse versículo aqui, Paulo está utilizando uma passagem de Salmos do Antigo Testamento para demonstrar a condição dos homens. Não há nem um justo, nem um sequer. Só que ele não para por aí. Ele continua. Quer dizer, a característica do que ele vai falar agora está englobando, ele está falando de todas as pessoas na face da terra. A afirmação que ele está determinando aqui, o fato do que ele está falando aqui, de que todo mundo não é justo, que não tem ninguém que é justo, e o que ele vai falar aqui na sequência, ele está basicamente incluindo todas as pessoas na face da terra. Então ele fala assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém... Desculpa. Então ele fala assim no versículo 10, não há nem um justo, nem um sequer. Ele continua, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu chamo isso aqui como o DNA da natureza caída. Quer dizer, quando Adão e Eva eles morrem, ali eles não estão falando da morte física que aconteceu muitos anos depois com Adão e com Eva. A morte que aconteceu no dia, como Deus falou, no dia que tu comer tu vai morrer. A morte foi uma morte espiritual. Deus é vida. A morte que aconteceu com Adão é que eles foram separados de Deus. Quando eles foram separados de Deus, Deus é vida, o que sobrou foi morte. Deus é santo, o que sobrou foi pecado, certo? Nesse momento, Adão e Eva passou a ser regido pela morte e a natureza deles foi transformada. A natureza de Adão passou de uma natureza santa e justa para uma natureza de pecado, uma natureza de morte, certo? Olha que interessante. Aqui, eu chamo isso aqui como uma foto do DNA do homem caído. Porque quando você lê isso aqui de novo, muitos concordariam, diriam, é verdade, eu não sou justo. Mas quando você continua a lista aqui, ele fala sobre teus pés serem rápidos para derramar sangue. Aqui fala sobre você não buscar a Deus. E você olhando para a tua vida, fazendo uma autoanálise, até mesmo no tempo que tu não conhecia Cristo, você pode dizer, não, caramba, cara, calma aí. Eu entendo que eu não sou justo, que eu não era justo, mas calma aí, eu busquei a Deus. Eu nunca matei ninguém. E a gente olha para isso e a gente pensa, caramba, mas isso aqui parece que está falando de algo que não foi necessariamente o que eu vivi ou a expressão da minha vida. É verdade, mas a verdade é o seguinte, essa é a foto nua e crua da tua natureza caída, da natureza caída de todos os homens que ainda não nasceram de novo. O homem caído, o homem nascido de Adão, ele nasce com essa natureza. E a verdade é que daí tem muitas perguntas que podem vir disso. Tá, se todo mundo tem essa natureza, por que que eu nunca matei ninguém? Por que que eu nunca cometi pecados como outras pessoas cometeram? E tem várias respostas para essas perguntas, eu não tenho tempo para a gente entrar nelas. Mas uma das respostas é que Deus continuou influenciando o homem. Deus continuou influenciando a raça humana, atraindo-os a si. Certo? Então tem coisas que Deus deixou de conhecimento intuitivo. Em Romanos capítulo 1 fala sobre isso, o conhecimento da existência de Deus, de que esse Deus, ele se ira contra a injustiça e a impiedade dos homens. O conhecimento de que existe um Deus e justa retribuição pelas nossas ações. Todo esse entendimento intuitivo que todos os homens têm, o conhecimento do bem e do mal. Isso são coisas que refreiam, que fazem com que os homens se refreiem a manifestação do seu pecado até
até certo ponto. Tem uns que permitem que ele flua mais, tem outros que permitem que ele flua menos, mas a verdade é, a tua natureza sem Cristo, antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nua e crua, é exatamente isso aqui. A verdade é que se Deus tirasse toda a influência dele da terra, o mundo já não existia. A gente já teria se aniquilado. A gente já teria se aniquilado. A verdade é que se Deus tirasse a influência dele sobre nós, a gente nem teria a capacidade de ter interesse de buscar a Deus. Certo? Mas esse é um outro assunto. O único ponto que eu quero mostrar é, quando a gente fala sobre pecado, na sua raiz, é isso aqui. Então, as obras de pecado, as obras pecaminosas, elas são fruto de uma natureza. Ela é o fruto de uma árvore de pecado. Certo? Então, como eu falei, quando a gente nasce de Adão, a gente nasce com essa natureza aqui. E é por isso que você precisa nascer de novo. Nascer de novo. E esse nascer de novo é o que Jesus ele possibilitou através da sua morte e ressurreição. Quero só mostrar um ponto para vocês aqui rapidinho. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 21, a gente já falou sobre João 3, onde Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aqui Pedro ele fala basicamente a mesma coisa, ele traz mais entendimento sobre esse princípio. Fala no versículo 21, e por ele, por Jesus, crede em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Agora olha esse versículo 23. Sendo de novo gerados. Quer dizer, nascendo de novo. Sendo de novo gerados. Não da semente corruptível. Não do sêmen do homem corruptível. Não da semente humana que produziu em mim e em você a natureza do Adão caído, a natureza do homem pecaminoso, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então aqui fala sobre um novo nascimento, fala sobre a gente ser gerado de novo pela palavra da verdade. Que palavra é essa? O evangelho a nós pregado. Quando você crê no Evangelho de Deus, quando tu te arrepende daquela vida de pecado que você nasceu dentro dela, quando tu te arrepende dela e você crê em Jesus Cristo, certo? Você nasce de novo. Nasce de novo como? É a pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Senhor, como pode um homem, sendo já velho, nascer de novo? Pode, porventura, ele entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus, ele responde, ele fala o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele começa a falar sobre um nascimento do Espírito. Quando está falando desse nascimento do Espírito, que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Está falando da gente nascer de novo no nosso homem espiritual. No homem espiritual nosso que foi separado de Deus quando Adão pecou. É a gente nascer de novo espiritualmente, nos tornando filhos de Deus através da semente incorruptível da palavra de Deus, que é a sua palavra, que é o Evangelho de Deus. Esse era o plano de Deus já desde o princípio, é o que fala em João capítulo 1. Em João capítulo 1 fala assim, no versículo 11, veio para o que era seu, falando de Jesus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a palavra poder aqui é exúcia, a autoridade, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. É a mesma coisa que Pedro falou. Aqueles que não nasceram da semente incorruptível. Está falando de um nascer de Deus, um nascer diferente do nascimento que a gente teve dos nossos pais carnais, né? Nosso pai e nossa mãe carnais, fala, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Mas da vontade de Deus. O ponto que eu quero mostrar aqui é, de novo, se a gente for falar de santidade e a gente for falar de pecado, não podemos começar falando de obras. A gente tem que primeiro falar de natureza. Nada adianta eu estar tentando te instigar a andar em santidade se você não provou o novo nascimento.
porque você não vai conseguir provar a manifestação da santidade na tua vida. Pode até conseguir ajustar uma coisinha ou outra com a tua força de vontade, mas a manifestação da santidade de Deus na tua vida, ela não será produzida enquanto você não tiver uma mudança de natureza. Porque a natureza de pecado na qual nós nascemos, de Adão, ela nos impulsionou a produzir mais pecado. É o que fala em Romanos capítulo 6. Fala, quando vocês eram servos do pecado, que tipo de fruto vocês tinham? Das quais coisas agora vocês se envergonham, porque o fim das obras que vocês praticavam é a morte. Quer dizer, ele está falando, quando vocês eram servos do pecado, isso produzia em vocês o quê? Obras de pecado, das quais agora vocês se envergonham. Por quê? Porque vocês não são mais servos do pecado, o coração de vocês foi transformado. Vocês olham para trás agora, vem a vida que vocês levavam, vocês falam, caramba, que vergonha daquela vida que eu vivia. Porque tu foi transformado, tu nasceu de novo. Tu nasceu de novo. Então agora vamos para Romanos capítulo 5. Em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, fala assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A pergunta é, como é que a morte passou a todos os homens? Através da multiplicação, através do relacionamento de Adão caído com Eva caída, gerando filhos caídos. Como eu falei um pouco atrás, cada semente produz segundo o seu fruto. A semente do homem se tornou uma semente corruptível, como a gente leu em 2 de Pedro. Quer dizer, 1 de Pedro capítulo 1, quando você nasceu do teu pai e da tua mãe, tu nasceu já com a mesma separação que Adão e Eva receberam no dia que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, de novo, nós estamos falando sobre uma condição de uma natureza, não de obras. As obras de pecado são fruto natural de uma natureza pecaminosa. Mas a verdade é que o que veio primeiro foi a natureza pecaminosa, pelo menos conosco, certo? Com a gente que nasceu de Adão. Adão teve a oportunidade de escolher pecar. Tu não. Tu mesmo que tu queira não pecar, quando tu tem uma natureza pecaminosa, gente, eu estou falando isso pré-Cristo. Quando mesmo que tu tente não pecar, se você é servo do pecado, você vai cair em pecado, porque tu é servo dele. Então aqui fala que a morte passou a todos os homens, certo? Por isso que todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Em outras palavras, até a lei vir, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. 14. No entanto, a morte reinou. A morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Em outras palavras, aqui está falando que a morte passou a todos os homens e a morte reinou sobre todos os homens, até sobre aqueles que não tinham pecado como Adão pecou. Qual é a diferença do pecado de Adão e os nossos pecados? Que Adão, primeiro, ele tinha uma natureza santa, ele não precisava pecar e ele tinha uma ordem expressa de Deus dizendo, não come. E ele escolheu pecar mesmo assim. Então aqui está falando que o fruto de pecado que veio sobre Adão também veio sobre toda a sua descendência, mesmo sobre aqueles que não tiveram o mesmo pecado que Adão. Quer dizer, você recebeu a condenação de Adão por causa do pecado que ele cometeu. Avançando. 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Daí agora que Paulo ele começa a fazer uma comparação entre a ofensa de Adão, o pecado de Adão e os seus efeitos, com a obra de Jesus Cristo, certo? O dom de Deus, que é o dom da graça, o dom da salvação, o dom de Deus e os seus efeitos. Ele fala, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos. E veja, aqui não está falando de morrer fisicamente. Em Efésios capítulo 2 fala que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. De novo, está falando de uma condição. A maioria das pessoas hoje, elas estão mortas, mesmo que estão respirando, fazendo planos, gerando filhos, trabalhando, ganhando dinheiro e planejando o seu futuro. Você estar morto não significa você estar num caixão ou enterrado. Você estar morto significa você estar separado de Deus,
Isso é morte, segundo o que a Bíblia nos traz. Então aqui fala que através da transgressão de um homem, muitos morreram. Muito mais, agora ele faz uma comparação, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então ele está falando, da mesma maneira que o fruto de pecado gerou a morte sobre os homens, da mesma maneira o dom da graça de Deus por Jesus Cristo gerou graça e transformação e justificação sobre muitos homens. 16. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Olha que interessante. Ele está falando aqui, basicamente, de novo, fazendo a comparação. Ele fala, é diferente. Ele está fazendo uma comparação e mostrando as diferenças, os efeitos contrários. Então ele está falando, é diferente o dom que Jesus trouxe com o pecado de Adão. Porque o pecado de Adão, ele só pecou, mas desse um pecado veio a condenação sobre todos os homens, certo? E daí depois ele faz a comparação, ele fala, mas o dom gratuito de Deus é o seguinte, Jesus ele não só carregou o pecado de Adão, mas ele carregou todos os pecados que foram gerados como fruto do pecado de Adão e de muitas ofensas, ele com uma só obra de justiça, né, abundou sobre nós a sua graça de salvação. Mas o ponto aqui que eu quero que vocês foquem é o seguinte, aqui está falando que a condenação veio por causa de um pecado. E essa aqui é uma coisa muito interessante. E é importantíssimo que eu e você a gente entenda isso. Jesus veio nos salvar. Ele veio nos salvar do quê? Quando a gente fala sobre a gente ser livre da condenação, certo? Quando, por exemplo, Jesus ele falou, aquele que crê no Filho não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Que condenação é essa? Geralmente, quando a gente fala da salvação de Jesus, que Jesus ele veio te salvar, Jesus ele veio te salvar da condenação, geralmente a ideia que a gente tem da condenação, que é uma condenação futura. Muitas pessoas pensam que Jesus ele veio nos salvar da condenação do inferno, nos salvar da condenação que vai ser decretada lá no julgamento do trono branco, onde todas as pessoas estarão diante do Senhor, e o Senhor vai julgar elas segundo o que está escrito nos livros das obras, certo? E também aquele que não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro vai ser lançado no lago de fogo. Quer dizer, aqueles que não aceitaram a Cristo vão ser julgados pelo Senhor nesse julgamento. E as pessoas acreditam que a condenação que Jesus veio nos salvar é essa condenação futura. Mas não é isso que aqui está nos mostrando. Que condenação é essa que Jesus Cristo ele veio nos salvar? Não é a condenação do inferno. A condenação do inferno está incluída? Sim, está incluída, e Jesus veio nos livrar também da condenação do inferno. Mas a condenação que Jesus ele veio nos libertar é a condenação presente hoje. Sabe qual condenação é? É a condenação que Deus deu para Adão, o efeito no dia em que tu comer, tu vai morrer. Essa é a condenação que Jesus veio nos libertar. Ele veio nos libertar da condenação de estarmos debaixo do reinado da morte, debaixo do reinado do pecado, separados de Deus, sem propósito, sem Deus, sem aliança com Ele, sem a manifestação da sua vida em nós. Essa condenação Ele veio nos livrar. Veja que aqui fala que por uma só ofensa, por um só pecado que Adão cometeu, a condenação veio sobre os homens. Quer dizer, a condenação que veio sobre mim e sobre você veio por causa de um pecado. Não foi o teu pecado, não foi o meu pecado. Foi o pecado que Adão cometeu. E a condenação da morte que aconteceu em Adão naquele dia que ele comeu do fruto é a mesma condenação da qual nós nascemos debaixo. Jesus veio te libertar desta condenação. Ele veio te libertar deste presente século mal. Ele veio te libertar da natureza de pecado. Ele veio te libertar do domínio da morte. Ele veio te libertar de uma vida vã e inútil separada de Deus. Porque foi isso a condenação que veio sobre os homens pelo pecado de Adão. Não está falando de uma condenação futura, apesar de que existe essa condenação futura e que aqueles que não nascerem de novo vão ser participantes dessa condenação futura. Jesus ele veio nos libertar da condenação de Adão, a condenação que já está sobre os homens, a condenação de você ser servo do pecado, de você ter uma natureza separada de Deus. Vamos continuar. Isso é muito forte. Isso é muito forte,
Porque se Jesus veio me libertar dessa condenação, então eu posso começar a entender e começar a compreender a nova vida que eu tenho em Cristo. E é justamente esse entendimento, essa revelação, essa liberdade que vem pelo conhecimento da verdade, que vai permitir de maneira mais rápida, de maneira mais poderosa, a manifestação da santidade que Deus já colocou dentro de você quando tu aceitou Ele como Senhor e Salvador, certo? Mas vamos por etapa, vamos continuar aqui. Então, no versículo 17 fala assim, porque se pela ofensa de um só, veja que ele foca no uma só ofensa, um só homem, foi o pecado de um só homem, foi um só pecado que trouxe a condenação sobre nós. Da mesma maneira, se é assim, se eu fui condenado por causa do pecado de Adão, então eu posso muito bem ser justificado pela obra de Jesus. Se eu fui feito pecador gratuitamente pelo pecado de Adão, quer dizer, eu fui feito pecador por graça. Da mesma maneira, eu sou feito justo por graça, através da justiça do meu Senhor Jesus Cristo. Avançando de novo, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Cara, eu não tenho tempo para estar entrando em tudo o que contém nessa passagem, nessas passagens aqui que eu estou lendo. Isso aqui é incrível, tem muita revelação nisso aqui. Eu estou querendo bater em um ponto específico, mas só um parênteses aqui. Você vê que está falando sobre a gente ser liberto do reinado da morte, que é um dos efeitos da condenação que veio sobre nós por causa do pecado de Adão. Tu ser liberto do reinado da morte, tu deixa de ser reinado pela morte para reinar em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala que ele comprou com seu sangue reis e sacerdotes do seu reino. Quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é libertado da condenação de estar debaixo do reinado da morte. Tu é libertado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Acontece em você o que fala em Hebreus, fala que Jesus pela morte aniquilou aquele que tinha o império da morte, para que livrasse todos aqueles que com medo da morte viveram uma vida toda sujeitos à servidão. Jesus veio te libertar do domínio da morte. Tu passa de um serviçal da morte para reinar em vida. Tu passa de um reinado para alguém que reina por Jesus Cristo. A morte não mais tem domínio sobre você. Mas vamos avançar. 18. Pois assim como por uma só ofensa, como por um só pecado veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Olha que interessante, a palavra justificação, sabe o que ela significa? Ela significa você se tornar aquilo que você deveria ser. Algo justo é algo que é como deveria ser. Eu já usei esse exemplo, mas eu acho um exemplo ótimo. Então é como quando você vai comprar algo numa loja, tu compra algo por R$5, diz que vale R$5, você dá R$10, o justo é a pessoa te devolver 5, certo? Se ela te devolver 6 a mais, não é justo. Se ela te devolver 4 a menos, não é justo. O justo é como deveria ser. Como deveria ser? Ela te devolver R$5 de troco. Da mesma maneira, quando fala da gente ser justificado, não está falando apenas do Senhor te livrando do destino final. A justificação não significa uma mudança de destino. Em vez de tu ir para o inferno, você vai ir para o céu. A justificação significa a mudança de quem você é. É você retornar ao propósito que Deus tinha contigo antes que o mundo fosse criado. É você retornar ao propósito e plano que Deus tinha para manifestar na tua vida antes que tu existisse. É você se tornar aquilo que sempre foi o plano de Deus que você fosse. Filho dele. Certo? É um dos significados da palavra justificação. Você se tornar aquilo que você deveria ser. Glória ao Senhor Jesus. 19. Olha isso. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quer dizer, você não é pecador porque você não é pecador porque você pecou. Você peca porque você nasceu pecador, porque Adão pecou e ele recebeu essa condenação e toda a raça humana foi colocada debaixo dessa condenação de ser pecador. Qual é o entendimento de pecado? Aquilo que falta a Deus, que está fora do propósito do porquê Deus criou. É a falta de Deus, o pecado.
é o miss, é o entendimento de miss the mark, falta algo, falta Deus, falta o propósito de Deus. Você foi criado por Ele, mas você está fora dele, você está descentralizado do propósito porque você é criado. Então aqui fala que nós nascemos nessa condição de condenação. É essa condenação que Jesus ele veio te libertar. Jesus ele veio te libertar da condenação de ser pecador, da condenação de estar debaixo do reinado da morte, da condenação de estar fora do propósito criacional do porquê Deus te planejou e te criou. Certo? Então, de novo, por que eu estou lendo tudo isso aqui? Para a gente entender que santidade ela começa no interior. A santidade, nós estamos falando de uma natureza, estamos falando de uma união com Deus, onde a própria natureza de Deus agora é a minha natureza, através do novo nascimento que Jesus Cristo veio trazer. Da mesma maneira que pecado, a gente está falando sobre natureza, é uma natureza que nós nos tornamos participantes pela falta de Deus em nós, por causa do pecado de Adão. Da mesma maneira, santidade é uma reconciliação com Deus, onde a gente de novo se torna um com Ele, a natureza dele se torna nossa natureza, e então a gente se torna santo para produzir santidade e justiça na nossa vida. Certo? Então, vamos continuar aqui para a gente finalizar. De novo, 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém. Bem, eu preciso parar por agora, porque já está dando tempo, já está ficando bem longo, mas, e é isso, eu não terminei, simplesmente nós vamos parar para a gente continuar no próximo vídeo. Mas eu oro, de verdade, para que o Espírito Santo traga essa revelação a você. Se você nunca viu dessa maneira, se você nunca percebeu o Evangelho dessa maneira, eu te digo, tua vida vai ser transformada se você deixar essas verdades, meditar nelas, deixar elas trazerem a liberdade. Se tu permanecer, como Jesus falou, se você permanecer nas minhas palavras, não é só tu visitar, não é só tu ouvir uma vez, é tu permanecer. Se for necessário, veja de novo esse vídeo, mas é tu permanecer nessas verdades, meditar nesses versículos, meditar na palavra do Senhor, nessas verdades, para deixar ela te libertar e te trazer a revelação. Porque se você nunca entendeu dessa maneira, essa é uma das razões do porquê pode ser que você não está conseguindo manifestar a santidade, ou porque o próprio pensamento, o próprio pensar sobre santidade gera em você angústia e frustração. É porque você está tentando manifestar a santidade através da capacidade da tua carne e não através da nova natureza que tu recebeu em Jesus Cristo. A gente precisa entender, compreender, ter uma revelação da realidade do que nós temos em Cristo Jesus no momento que a gente nasceu de novo, para a gente permitir que essa verdade potencialize a realidade dela nas nossas vidas e na expressão da nossa vida, certo? Então eu oro em nome de Jesus que o Espírito Santo, ele continue trazendo revelação e regando as verdades que foram faladas nesse vídeo, porque é muito importante a gente entender isso, para a gente poder simplesmente permitir que o Espírito Santo manifeste cada vez mais a santidade de Deus e sua natureza através de nós. Amém? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou responder e a gente continua no próximo vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Jesus.